Nos próximos capítulos da novela A Usurpadora, tudo começa logo depois que a Leda vem revoltada, dizendo um monte de coisa com o Carlos Daniel e diz pra ele que ali não tem desculpa para o que ele acabou de fazer. A Paola diz que a Leda tem toda a razão e a Leda continua dizendo que o que ele fez contra elas duas ali não tem explicação. A Paola pede a ela que ela não se exalte e pergunta o que é que ela queria. Depois ela fica debochando e diz que o coitado do Carlos Daniel não conseguiu suportar ver o grande amor da vida dele jantando com outro homem. Carlos Daniel sorri e pergunta se ela não quer calar a boca. A Paola fica debochando ainda mais e diz a ele que a verdade dói, né? E diz para que ele veja como que são as coisas. Carlos Daniel fica calado e ela continua insultando ele, dizendo que ele afastou o Carlinhos de perto dela porque ela era uma má influência, mas que ela, o contrário da outra lá, nunca levou ele para passear na companhia de outro homem que não fosse ele mesmo. Carlos Daniel diz que a Paulina deve ter tido ali os motivos dela para poder fazer isso. Paola debocha ainda mais com ele e diz que sim, que é claro que ela teve os motivos dela, porque ela saiu para jantar com um homem lindo e interessante. Ele fica calado e ela diz que ainda por cima ele defendeu ela bravamente ali no julgamento. Carlos Daniel fica pensativo e ela continua dizendo que o que parece ele está apaixonado por ela. Carlos Daniel diz que o que elas disser ali contra a Paulina, isso não vai importar a ele nem um pouco. Elas ficam caladas e ele continua dizendo que nada vai abalar ele porque ele sabe muito bem como que ela, a Paulina, é por dentro. A Leda zomba dele e pergunta que então ele conhece ela assim tão intimamente. O Carlos Daniel diz que o que ele está achando ali é que ela e Paola estão acumuladas ali com esse assunto. A Leda responde ele que não, que tudo isso que aconteceu foi uma coincidência, mas que ela dá os parabéns por tudo isso ter acontecido, porque foi muito bom, porque só assim ele conseguirá tirar a venda que está ali tampando os olhos dele. Ele fica ali sorrindo e ela continua dizendo que assim as vendas dele caem dos olhos e ele vai perceber que aquela mulher não tem nada de santa, a que ele quer intitular como a Santa Paulina. Carlos Daniel diz que ele está perdendo o tempo delas ali, porque a Paulina vai continuar tendo seu grande respeito. A Paola então vai logo direto e diz só que a diferença é que ele, o Carlos Daniel, já não tem mais o amor dela. Carlos Daniel então sai um pouco revoltado e a Paola fica sorrindo. No meio do caminho ele se encontra com a vovó e ela pergunta o que foi que houve e quem é que estava gritando. Ele chama ela para que eles vão para o quarto porque ele quer falar com ela. Ao ir entrando, ela diz que essas vozes que ela escutou era da Leda e da Paola, não era? Ele responde ela que sim, que eles acabaram de chegar do teatro e ela começa a ficar revoltada, perguntando então se ele saiu com a Paola. Antes que ele responda qualquer coisa, a Leda está revoltada e dizendo que acredita que ela deu ali a maior mancada e a Paola questiona ela, perguntando se ela não conhece ele direito e que na realidade ela acertou certinho ali no coração dele. Leda diz que acredita que não, porque ele está muito tranquilo ali em respeito a Paulina. A Paola diz a ela que não, porque ele sabe se controlar muito bem, mas que por dentro ele está revoltado contra a Paulina. A Leda diz que não, que na realidade ele está revoltado contra ela, contra a Leda, porque ele acha que ela é a culpada por a Paulina estar lá naquele restaurante. Paola diz a ela que não, que ele está furioso porque ele viu a Paulina com outro homem, que inclusive o Carlinhos estava com eles. Leda fica um pouco revoltada e a Paulina continua debochando, dizendo que ela nem sabe o quanto que ela está tão feliz. Leda fica calada e a Paola continua dizendo que o anjinho do Carlos Daniel perdeu muito valor a essa noite aos olhos do Carlos Daniel. Logo depois que o Carlos Daniel explica à vovó tudo o que aconteceu, ele diz que ele não teve outra saída a não ser levar ela, mas que garante para ela que isso nunca mais voltará a acontecer. A vovó diz a ele que com certeza tanto a Leda e a Paola já tinham tudo isso combinado e que ele não venha duvidar. O Carlos Daniel diz que a Leda falou que não, porque foi ela, a Paola, que convidou a Leda e que ela, a Leda, não pôde recusar. Carlos Daniel ainda afirma que ela, a Leda, diz ali ter pena pela invalidez dela, da Paola. A vovó diz a ele que essa Leda é uma hipócrita e que se dependesse dela, ela proibia novamente dela entrar ali na sua casa. Ele fica calado e ela continua dizendo que, pensando bem, é até melhor que isso aconteça, porque uma hora ou outra elas duas ali vão acabar se matando por conta da ruindade ali de uma tem contra a outra. Vovó continua dizendo que é melhor deixá-las por perto ali, porque nesse
caso, elas vão mostrar as garras delas. Ele fica calado, um pouco pensativo, e depois ela pergunta para ele se é por causa disso que ele está de mau humor. Ele continua em silêncio e ela pergunta se aconteceu mais alguma coisa. Ele fala que sim e que ele já sabe agora qual é o homem que a Paulina pretende se casar. A vovó pergunta assustada se realmente ele já sabe e pergunta quem é esse homem. Ele então revela que é o advogado Edmundo Serrano. De volta lá com a Leda, ela diz que vai acompanhar ela até o quarto e depois ela vai embora, e a Paola diz ela que não se preocupe, que ela pode ir sozinha. Em seguida, a Paola pergunta se ela vai vir no dia seguinte. A Leda diz que acha que sim e a Paola diz que então é bom que ela venha muito cedo, e a Leda pergunta o porquê. A Paola diz que é para que ela não perca a festa, e a Leda fica toda perdida perguntando a ela que festa é essa. A Paola diz que é a festa que ela está pretendendo ali dar para a vovó Piedade, e a Leda fica um pouco assustada e pergunta o que é que ela está planejando. Paola dá aquela gargalhada que só ela sabe dar e diz que é uma coisa fabulosa e que ela não pode perder. Leda fica sorrindo e a Paola diz que é sério, que ela não pode perder tudo isso. A Leda sorri novamente, dá boa noite e vai embora. O Carlos Daniel continua informando para ela sobre o novo romance da Paulina, e ele fala que ele conseguiu ver com seus próprios olhos que ela estava lá com ele, e a vovó diz a ele que isso também não significa que ela o ame, né? Ele fica pensativo e ele diz que além de tudo isso, ele mesmo falou que o Carlinhos estava com eles, né? Ele confirma que sim, e ela então sorri e fala que nem se preocupe porque os meninos atrapalham os namorados. Ele diz que sim, que ele estava com eles, mas porque eles não podiam deixar o menino sozinho lá no hotel, né? A vovó diz a ele que não, porque com certeza o Carlinhos não ia se perder dentro de um quarto de hotel, e que ela, a Paulina, levou ele justamente porque não tem nada entre ela e esse advogado. Ele fica calado e ela continua dizendo que ali não há nada entre eles dois, além de apenas uma amizade. Carlos Daniel afirma para ela que não, porque esse homem é sim o homem a quem Paulina disse que iria se casar. A vovó então pergunta que já que ele está dizendo tudo isso, se ele não pretende fazer nada para evitar. Carlos Daniel pergunta a ela o que é que ele pode fazer se foi ele mesmo que aconselhou ela, a Paulina, se casar. Mas ele diz que é claro que esse caso aí vem desde o julgamento, mas que a Paulina escondeu tudo dele. Ela fica calada e ele diz que é justamente isso, que ele não pode perdoar que ela tenha ficado calada. Logo depois que o Willy está se arrumando, a Stefana percebe algo estranho e pergunta: ei, você já vai para a fábrica? E ele pergunta o porquê ele está perguntando isso. Ela apenas responde para ele que ele está saindo mais cedo do que de costume. Ele diz que é porque hoje começa a perícia e ele quer estar lá desde o primeiro momento. Stefana diz a ele para que ele vá com calma e que faça as coisas com paciência. Ela continua pedindo para que ele não seja grosseiro, que seja paciente e que evite problema com o irmão dela. Ele continua dizendo que já disse para ela que ele não tem medo, e ela fala que também já disse para ele que ele e o Carlos Daniel já sabe que eles dois foram amantes. Ou ele diz a ela que ele não venha se meter com ele porque ele, o Carlos Daniel, vai se arrepender. Ela fica zoiuda, meio assustada, e ele diz que ele vai se arrepender pelo pouco de vida que resta para ele. Ela fica muito desconfiada, ele dá um tequinho nela e vai embora. Ao chegar lá na empresa, ele já chega logo revoltado e pergunta ao Felipe e ao Guilherme se por acaso os peritos ainda não chegaram. Então eles dois ficam até assustados. Quando ele olha de lado, já vê o Carlos Daniel apenas fazendo uma conferência, e ele grita com o Carlos Daniel dizendo que ele não pode mexer em nada até os peritos chegar. O Carlos Daniel também grita com ele, diz que isso não é problema dele, e ele fala que sim, que isso é problema dele também, e mais uma vez repete que ele não pode tocar em nada até que os peritos cheguem. Ele continua revoltado, gritando com o Carlos Daniel, dizendo que não confia nele nem em ninguém, e mais agora que a Paola já está de volta na casa dos Brátios. Ele continua dizendo que não quer que eles roubem ele para depois querer ficar com tudo. O Carlos Daniel então falta paciência, pega no cangote dele, dá uma sapecada no meio da cara, empurra ele vai para cima do Carlos Daniel novamente. O Carlos Daniel pega ele feito um saco de batata ali e sapeca ele na parede. Só que o negócio é que quando ele cai ali, o Carlos Daniel vira as costas, então ele pega a arma, aponta pro Carlos Daniel e sapeca o dedo. Por sua vez, o Carlos Daniel então ele cai e ficará desacordado. É isso aí, pessoal. Não se esquece que todos os dias temos vídeo novo de tudo que vai acontecer em A Usurpadora. Então não esquece de deixar o seu gostei, se inscrever em nosso canal e deixa aí também o teu nome e a cidade de onde você nos assiste. Agradecemos a presença de cada um de vocês. Um grande abraço e até a próxima.